qual vai ser o próximo Guarajuba, qual vai ser o próximo Corredor da Vitória. Na minha opinião, a gente tem o Horto Florestal se destacando, porque está acabando os terrenos, né? O terreno no Horto Florestal está acabando. A gente tem Ondina, como também acabando os terrenos beira-orla. Caminho das Árvores, tem pouco tempo, em 2018, falha a memória, foi mudança de PDD, onde liberou verticalizar. Então, a gente precisa entender um pouco mais essa consultoria. Se você tiver um bom corretor, ele vai poder sentar com você e ver o que é que está acabando, o que é que está próximo a acabar, ou não apenas a escassez, né? Tem outra coisa que também faz valorizar muito. Qual a melhoria que está tendo no entorno? A gente está vendo a melhoria agora na orla. Então, se a gente está vendo essa melhoria na orla, a orla de Salvador, eu costumava dizer que era ou borracharia ou supermercado abandonado. E hoje a gente já não tem mais essa realidade na orla de Salvador, né? A gente está vendo o poder público mexendo bastante na orla de Salvador. Então, será que essa melhoria na orla de Salvador não vai trazer uma qualidade de vida? Logo, então, vai ser melhor morar na orla do que em outros bairros? Então, isso é um consultor imobiliário que pode tirar a dúvida do cliente. E hoje os incorporadores eles estão precisando, entre aspas, fabricar os terrenos, né? Comprando escolas, comprando Perfeito. Clínicas e para Aí poder... derruba e constrói? Exatamente, para poder gerar esse empreendimento numa localização privilegiada, né? A gente... Retrofit é você pegar um empreendimento que já existe, você utilizar da prerrogativa do empreendimento que ele gozou no passado, por exemplo, o Alton. Hoje em dia você não pode subir uma torre que faça sombra na praia. O Alton, na década de 70, podia, porque era um incentivo para hoteleiro, para desenvolver o setor hoteleiro. Então, a torre já existe. Então, a Moura do B comprou e ali ela retrofitou o prédio, lançando um apartamento, quarto-sala e 2 quartos. Então, o retrofit é a gente utilizar um empreendimento que já existe e lançar um empreendimento hoje no mercado imobiliário. Existe a possibilidade também de a gente comprar empreendimentos como posto de gasolina, escola, faculdade, demolir e construir uma torre do zero. Ainda nesse cenário de melhorias nos entornos, eu fui visitar o Palacete Tiro Chapéu esse fim de semana. Maravilhoso. É muito bacana, né? Que tem a casa conceito, para quem gosta de decoração, tem cada espaço. Meu Deus do céu. Isso também é uma política de valorização ali do centro histórico? Existe esse caminho para lá? Tá aí que você foi... Eu estou tentando convencer os incorporadores que enxerguem isso de maneira mais clara. O centro histórico hoje ele já é uma realidade no parque hoteleiro. Você já tem vários hotéis boutiques, né? No Pelourinho, no Carmo hoje, bons restaurantes. E se você for... Eu gosto muito de viver a urbanidade, né? Eu vivo muito no centro histórico, na Gamboa. E o centro histórico, para mim, é uma certeza de valorização, né? A gente já tem alguns incorporadores já comprando terreno, comprando prédio. Claro que existe uma dificuldade, porque tem que respeitar o IFAM, né? Então tem que respeitar as fachadas. Mas sim, né? Existe um incentivo até por parte da prefeitura, com isenção de IPTU, entre outras coisas, para não estar aqui me equivocando. Mas existe um incentivo muito grande pela prefeitura que a gente venha ocupar o centro histórico. O empreendimento de sucesso hoje, eu acho que ele está muito ligado, além de ter um bom apartamento em si, uma boa planta, está muito ligado ao lazer também, né? Então, os empreendimentos estão vindo cada vez mais com itens de lazer no próprio prédio, e existe não é um projeto, mas uma teoria, né, de que a gente, daqui para os próximos anos, vamos poder fazer tudo ao redor do nosso empreendimento dentro de 15 minutos. Então, ir para o trabalho, levar o filho para a escola, ir no shopping, praticar o lazer. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa nova prática do mercado imobiliário. Se a gente for falar assim, andabilidade, né? Andabilidade eu acho que é tudo. Salvador, ela não é uma cidade que promove muito a andabilidade. A gente tem poucos bairros que promovem a andabilidade. A gente já teve isso no passado com a Graça, né? Promovia muito a andabilidade. E depois a gente foi para uma geração de shopping center, né? Então a gente foi para uma geração onde não provocava muito comércio de rua. Hoje existe sim também, pelo poder público e por parte da iniciativa privada, a fazer fachadas ativas. O que é fachada ativa? É botar lojas, então, para que as pessoas possam resolver a sua vida ali dentro do próprio bairro. Eu acho essa teoria, Igor, que não faz só jus ao futuro, mas sim já ao presente. Hoje eu moro no Horto Florestal e trabalho no Rio Vermelho.
Eu tentei me mudar para o lado de Alphaville. Com menos de um mês, eu dei um chilique e falei que não ia conseguir atravessar a cidade toda para ir para o Rio Vermelho. E hoje eu moro a 6 minutos da minha casa. Então eu consigo falar, pessoal, estou na minha sala reunião, ainda estou em casa, tomando café. E chego na reunião a tempo. Então, essa andabilidade, ela leva em consideração também ao colégio, a academia, então há vários pontos, né? Tá, já tem que terminar, eu acho, né? Mais ou É menos. isso. Mas eu tô olhando aqui o celular, porque antes de aceitar o seu convite, vou ser bem sincero e fazer uma revelação aqui agora. Eu fui pesquisar a sua vida. Eu fui ver se você já tinha se envolvido em alguma coisa errada, porque eu não ia associar o meu nome, Lógico. que tem uma credibilidade de 14 anos, né, no telejornalismo. E aí eu perguntei a algumas pessoas, não vou dizer o nome, mas aí todo mundo. Olha só, ele é idôneo, boa pessoa, alegre, nunca havia envolvido com falcatruas. Penso que você deveria aceitar o convite para o podcast. Ele é legal, ajuda as pessoas, vai render bastante esse podcast. Então, enfim, eu tinha que te confessar isso Fiquei agora grato. durante essa entrevista. E eu queria perguntar, em poucas palavras, a que você atribui o seu sucesso? Tá aí que, assim, primeira coisa, eu acredito muito em Deus. Eu sou frequentante, né? Eu vou toda quarta-feira. Assim, eu acho que cada um na sua religião, mas eu acho que a lei do retorno, ela serve para todos, né? A gente colhe o que a gente planta, né? A gente não planta banana e colhe abacate. Então, eu acho que a primeira coisa é ser temente a Deus e a gente praticar a verdade, né? Eu aprendi a falar a verdade, isso me marcou aos 20 anos. Né, aprender a falar a verdade, né? A gente falar a verdade é muito melhor do que depois a gente ter que desconstruir uma mentira. E falar a verdade nos leva a um crescimento, a uma maturidade muito maior. E a gente não ter a ganância, né? Eu acho que a gente ser predestinado a ganhar dinheiro, ter como foco o dinheiro, mas não com ganância. Hoje eu recebi uma ligação para comercializar uma ilha, no qual um corretor me perguntou o valor da ilha, eu falei que o valor da ilha era 16 milhões, e aí ele falou, Murilo, o cliente quer pagar 15. Se você convencer o proprietário da ilha a pagar 15, a gente divide 3 milhões por fora. Eu falei, isso não existe, porque meu nome vale muito mais do que qualquer negociação. Então, assim, eu acredito muito na lei do retorno. Em poucas palavras, acho que a lei do retorno resume muito. Suas fontes estão Então, corretas. então corretas. E agradeço. Agradeço, Thaís, porque é muito importante realmente a gente trabalhar com pessoas que a gente acredita. Então, a gente está chegando ao fim, né? Vai fazer mais nenhuma pergunta? Eu tô satisfeito. Então tá. Então deixa eu fazer só assim, pra gente entrar um pouquinho na vida pessoal também. O que você gosta de fazer, Murilo? O que é que te move assim? Por que essa alegria? Eu sei, não adianta mentir que Conte eu um sei. pouquinho dos seus hobbies para a gente. Tá aí que eu vou usar meu pai. Meu pai dizia o seguinte, meu pai faleceu no ano passado, né? Foi um baque para mim, mas eu como espírita aceito e enfim. Mas ele dizia, o seu problema, meu filho, é que você gosta de tudo. Você gosta de cavalo, você gosta de lanche, você gosta de carro, você gosta de viajar. Mas hoje eu tô um cara muito mais contido com as coisas. Hoje eu gosto muito mais de cavalo, viagens e mar. Então, assim, se você me deixar numa fazenda montando cavalo, não precisa ter uma belíssima sede. Me deixar com os animais, eu estou muito feliz, né? E é a própria construtora que dá essa documentação? A construtora, além de dar a documentação, ela informa em que cartório foi feito o registro e permite que você vá confirmar isso. É porque as pessoas não têm o hábito de confirmar, mas é necessário que você lembre, você está comprando, a gente tem que pensar nisso. Comprar um imóvel não é comprar um bem qualquer, você está comprando um investimento a longo prazo. Então, aquilo significa algo que, além de desprender uma grande quantidade econômica de dinheiro, é um bem de durabilidade, certo? Então, você tem que averiguar esses fatos e eu considero também muito importante procurar saber no PROCON o histórico da empresa que está fabricando o produto. No caso da construção, quem é esse incorporador? Qual o histórico desse incorporador? É um incorporador que costuma entregar os imóveis no prazo? É um incorporador que tem reclamações? Como é a vida desse incorporador? Eu não sei, Kaique, não sei se você sabe, mas todo ano o PROCON ele lança o cadastro dos excelentes prestadores de serviços e dos maus prestadores de serviço. Então, ali ele traz a lista de quem sofreu reclamações, também no meio imobiliário.
Olha. Então é bom a gente procurar saber. Aquela incorporadora, aquela construtora. Tá com o nome na lista? Está com o nome na lista. Boa. Tem a lista dos sujos também. Sim, Ou seja, o SPC, vamos dizer assim, entre aspas. Aquela lista do cadastro negativo no PROCON. É. E assim, doutora, só para a gente fazer até uma ressalva importante. A Lopes, a gente sabe que é uma empresa de capital aberta, né? Está na Bahia desde 2007. A gente não comercializa nenhum produto que não tenha registro de incorporação. Porque o registro de incorporação, ele já parte onde foi feita a análise por toda a prefeitura, por todos os órgãos competentes, né? É ambiental, tudo, supressão. E o registro de incorporação nada mais é do que você averbar todas essas licenças através de um cartório. Então, Lopes tem esse cuidado, mas se falando de entrega, às vezes fica uma dúvida muito grande. Eu recebi meu apartamento na planta ano passado, esse ano está com rachadura. Quais são as garantias, né? Ótimo. Ai, quero saber tudo disso, porque eu já fiz tanta matéria sobre isso, tanta rachadura, vazamento, tudo, luz que não liga, uma porta que não fecha, janela que trinca, tudo isso aí vai aonde, procura quem? Bom, primeira questão aí. Primeiro vamos começar com a explicação que meu amigo colocou ali, que é de extrema importância. Isso é um ponto importante, quando a gente trabalha com empresas que fazem e vendem só produtos, que têm o seu registro de incorporação todo correto, você já parte de um pressuposto. Estou trabalhando com uma empresa séria. Por que eu estou trabalhando com uma empresa séria? Porque se eu faço a venda de produtos que passaram pelo registro da incorporação imobiliária, são empresas que não estão praticando crimes perante o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, eu já tenho a certeza de que essa empresa respeita o Código de Defesa do Consumidor. Esse é um pressuposto essencial. Segunda questão importante. Tem prazo para isso? Tem. De quando eu recebo um produto, o Código de Defesa do Consumidor determina que há um prazo para visualizar e reclamar de vícios chamados de aparentes, aqueles que são facilmente perceptíveis, certo? Então, vícios que são facilmente perceptíveis, eu posso reclamar até 180 dias. Aqueles que já são ocultos, o que é o vício oculto? Aquele que vai demorar para se apresentar. Eu tenho um tempo maior para reclamar. E no caso da construção, essas garantias vão até 5 anos. Perfeito. Olha, Então, a depender do vício, isso vai até 5 anos. Perfeito. Tá? O que toca segurança e rigidez, essa garantia vai até 5 anos. Mas é importante entender que é um prazo que é 5 mais 5, tá aí. Por que 5 mais 5, meu amigo? Porque eu tenho 5 anos para aparecer o problema e mais 5 anos para entrar na justiça. Ótimo. Ou seja, soma um tempo de 10. Perfeito? Porque assim, se aparecer o problema hoje, tem 1 ano. Hoje eu tenho mais 5 para entrar na justiça. Uhum. Então, não é hoje eu tenho mais 4 para depois ter mais 5. É só para poder ficar claro, é como se fosse direito trabalhista que prescreve depois de 2 anos. Isso, perfeito. Então, é do dia que eu tenho 5 anos para aparecer o problema, até 5 anos para aparecer. Mas do dia que aparecer, eu tenho mais 5 para entrar na justiça. Perfeito? Murilo falou da data de entrega também, doutora. Tipo, Perfeito. se tiver em janeiro para entregar e tem um prazo, atraso, né? Atraso, assim, tem uma espera, tem... Isso. Hoje já é pacificado uma tolerância de até 180 dias. Por quê? Porque são os fatos que já são considerados caso fortuitos, né? Que é aquilo que não depende da gente. Então, eu tenho desde um problema da natureza Chuva, que interfere, greves. Mudanças climáticas. A chuva interfere muito na construção mesmo. E, gente, também tem uma outra questão, as mudanças de preço. Perfeito. Isso são fatos que podem interferir no curso da obra, tá certo? Mas isso. Como eu falei no início, cada produto é diferente, então cada produto vai ter o seu público também específico. Né? Então, a cada lançamento, a gente faz um estudo bem detalhado do mercado, de qual é o perfil do comprador daquele imóvel. Às vezes, a gente se engana em achar que o comprador está só em determinada região, pelo achismo mesmo, né? Que a maioria dos corretores avulsos, né, que não trabalham na imobiliária robusta como a Lopes, né, não tem acesso a essas informações, dados, né? aos dados, né?
Aí a gente sempre faz uma pesquisa para cada produto. Quando a gente vai soltar as nossas campanhas, né, na internet, quando a gente vai fazer as nossas ações de rua, onde é o melhor local para fazer a ação de rua para determinado produto, qual é o tipo de público que a gente vai segmentar para fazer uma campanha online. Então, todo produto que a gente faz tem um estudo detalhado para aquele determinado empreendimento. Isso aí é bem publicidade mesmo, né? Isso. Aquelas questões todas da faculdade. Mas ainda me vem à mente que você é jovem, Sim. muito jovem. E a geração Z, como disse aqui Murilo nos bastidores, e acaba tendo que lidar com a geração milênio. Isso. Também frase de Murilo aqui que eu estou pegando emprestado. Quais são os desafios disso? De você ter ingressado em um mercado que não tem tantos jovens? Sim. O mercado imobiliário, ele naturalmente, as pessoas que trabalham são pessoas mais velhas, né? Por se tratar de um bem de valor agregado muito alto. Temos né? até baby boomers, geração baby boomers trabalhando lá com a gente. Ai. 75 anos, 78 anos. Bacana. Porque muitas vezes a pessoa mais velha, ela passa a mais segurança no que ela está falando. Por mais que tenha o mesmo conhecimento que eu, por exemplo, que sou jovem, a pessoa mais velha tem mais experiência, mais bagagem, ela vai saber transparecer melhor a experiência que ela tem, né? Então, a maioria das pessoas que trabalham na Lopes hoje são acima de 40 anos, né? Eu posso falar isso. 62% são mulheres. E 62% são mulheres. É um perfil que veio se mudando, né, nos últimos anos, né? E aí, eu, como mais jovem, eu entendo o meu lugar e como nós temos 2 ouvidos e uma boca. Eu prefiro ouvir muito mais do que falar, né? Porque assim eu consigo absorver muito mais experiência e quando eu estou com uma pessoa fora do mercado, eu pareço ter muitos e muitos anos de experiência, né? E eu tenho apenas um pouco mais de 2 anos, né? Então, eu sempre fico observando muito o lidar com os clientes, o lidar com os incorporadores, para entender como que os meus colegas de Lopes conduzem, né, essas conversas para eu conseguir adquirir a maior experiência possível, né? Mas uma pergunta que eu vou te fazer também, Igor, que é uma curiosidade minha, né? Quando eu comecei na corretagem, Taiki, hoje eu estou com 42 anos, comecei na corretagem em 2006, então vamos fazer as contas aí, 24, mais ou menos, seria isso. Jovem. Quando eu comecei na corretagem, eu tinha ali uma predileção, né? Eu preferia lidar com o cliente, né, comprador, do que lidar com o cliente vendedor. Isso como papel de corretor, que eu comecei como corretor, né? Tá. Aí, apesar de ser formado em administração, mas eu comecei como corretor e tenho o maior orgulho de ser vendedor. E depois eu passei a ser diretor, e depois diretor de venda, enfim, até ser sócio da operação. Você tem que lidar, Igor, com o corretor, Isso. você tem que lidar com o gerente, com o diretor, com o incorporador, com a agência Sim. e com o pessoal de marketing. Às vezes eu fico pensando na sua cabeça o que é mais fácil, né? O que é que lhe dá mais... o que é mais fácil, né? O que é que mais lhe dá felicidade? Lidar com o pessoal do marketing, lidar com o pessoal do incorporador ou com os próprios vendedores? Assim, com certeza quem me dá mais trabalho são os corretores. Né? Mas não porque eles me dão trabalho realmente, mas é porque eu estou no dia a dia com eles, né? Então, eu trabalho do dia a dia. Mas eu acho que o que é mais fácil de lidar, acho que são os corretores mesmo, porque eles buscam aprender muito. Né? Lá na Lopes a gente está sempre fazendo vários treinamentos. Eu também ministro alguns treinamentos, né, que estão dentro da minha área. Eu não vou falar sobre técnica de venda, porque eu não sou um vendedor propriamente dito, né? Mas os treinamentos que estão dentro da minha área eu tento sempre ministrar, né? Então, mas também tem essa comunicação com os incorporadores, que normalmente são pessoas mais velhas, assim, que têm um conhecimento muito amplo no Ô, Igor, eu mercado. tô me sentindo velho, porque eu toda hora falo pessoas mais velhas. Vocês Pelo amor de que Deus, entraram nessa viu? seara aí, não foi eu que... Mas, então, pelo que entendi, os corretores lhe dão mais trabalho, mas você também tem mais prazer, porque está Isso. no dia a dia. Isso, São os né? questionamentos, né? São Muitos questionamentos, diários. Me veio uma questão quando a gente estava falando desses públicos, porque eu tenho um curso de oratória. E tem muitos corretores que têm me procurado, justamente porque, pelas redes sociais, que são a realidade, o Instagram gera muitas vendas. Existe uma resistência ainda desses senhores, né, de 75 anos, com o Instagram, e esse público que está chegando agora já consegue fazer vídeo e vender mais? Eu acho que assim, varia muito. Eu não vou dizer que é muito da idade, né? Porque também eu tenho vários jovens lá Que não consegue. que não se adaptam muito bem às redes sociais. O que a gente tenta sempre mostrar para eles é que
eles produzindo um conteúdo autêntico, né, fica sempre muito fácil para eles, né? Porque eu sempre falo, a melhor forma de você conduzir bem uma conversa, conduzir bem um atendimento, gravar bem um vídeo, é falar sobre algo que você domina, né? Então você não vai gaguejar, você não vai ter dificuldade de encontrar as palavras corretas, né? Então eu sempre falo para eles, velho, vai tentando. No começo vai ser difícil, vai ficar ruim, mas depois vocês vão começar a se desenvolver, vão falar sobre os assuntos que vocês achavam que nem iam falar, né? Então eu sempre falo para eles tentarem. Alguns são mais resistentes, outros tentam, se jogam, independente da idade.